Bom, eu vou começar desse ponto seguinte. Meu nome é Adolfo Guimarães do Carmo. Isso aqui foi antes de você colocar. Também eu tenho o nome de Haroldo, Arnaldo, Astolfo, Arnolfo. E a última que estava no grupo era Asfalto. Um grupo que a gente está junto chamado de Asfalto. Rodolfo é um clássico já. Rodolfo já faz parte. Então eu vou começar um pouquinho. Acho que tem muita gente nova que não me conhece aqui, eu não conheço bastante gente, então... Então é o seguinte, a IPB ainda faz parte da minha vida espiritual e presencial, porque a gente não mora aqui no Brasil, a gente mora fora. Mas é muito bom saber que tem gente visitando a gente lá fora. E, por favor, vão. A gente gosta de visita, a gente gosta de pessoas crentes perto da gente, principalmente vocês. Um pouco de mim, eu sou ex-católico, convertido ao verdadeiro cristianismo em 2002, então eu deixei de acreditar em santos para acreditar no Deus verdadeiro, Jesus. Formado em engenharia elétrica, eu sou engenheiro eletricista, não engenheiro elétrico, não dou choque. Vou deixar claro isso. Sou casado com a Lívia Peixoto. Não faço desfeita me convidarem para uma refeição qualquer que seja. Café, almoço, janta, vocês podem me chamar à vontade. Já morei em alguns países, são eles, Austrália e Itália. Atualmente eu moro numa cidade a 30 minutos de Londres, na Inglaterra. E eu vou falar um pouquinho a situação que anda lá. Mas antes de tudo, vamos ler Neemias. Neemias 8, 8, 12. Vou começar aqui, os irmãos acompanham nas Bíblias de vocês, tá bom? Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: Esse dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chora ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam, e tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si. Porém, porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não fique triste, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalme-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer e beber, mandar porções aos que nada tinham, e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então quero orar nesse momento e falar um pouquinho do que está acontecendo na Inglaterra e um pouco que Deus tem trabalhado na gente lá. Senhor Jesus, obrigado pelo momento, Senhor, de falar de Ti ao redor do mundo, Senhor, especialmente onde estamos, Senhor. Que o Senhor cuide dessa família tão querida que é a IPBI, Senhor, dos irmãos que estão aqui. E peço, Senhor, cuide de nós, cuide da minha família lá na Inglaterra, Senhor, que o Senhor esteja conosco o tempo todo, nos dando sabedoria e sabendo como agir, Senhor, porque às vezes é difícil. Em nome do Seu Filho Jesus, agradeço. Amém. Bom, quem não conhece o Reino Unido, a gente mora naquela bolotinha ali. É uma ilha, ela faz parte da Europa. Reino Unido, eu vou explicar um pouquinho por que é Reino Unido, porque é composto desses 4 países. Então a gente tem a Escócia ali em cima, a gente tem a Irlanda do Norte, essa parte pequenininha na esquerda aqui, a Inglaterra, que é aquela tripinha grande ali, com aquele ovinho, a capital é Londres, e o país de Gales. Então, esse é considerado o Reino Unido, tá? É um composto de 4 países. Eu não vou me estender um pouco mais nisso, porque o Google explica melhor do que eu. E o que está acontecendo, especialmente nessa área aqui, ó, que é o país de Gales e Londres? É onde estão a maioria da população do Reino Unido, mais ao sul, próximo da Europa. Como é que está a religião lá hoje, na Inglaterra e país de Gales? Quem quiser pode acessar esse site do governo inglês, que é onde informa
um censo de 2021, tá? Então, essa é uma composição religiosa de 2011 e 2021 que está acontecendo. Eu não vou me adentrar às outras muito, a porcentagem do que está acontecendo lá, mas essa é a minha prioridade. Em 2011, a quantidade de cristãos eram 59%. Em 2021, caiu para 46%. O hinduísmo teve uma variação de pouco mais de 2%, e os muçulmanos, 4,9% em 2011, e depois passaram para 6,5% em 2021. E não religião significa que não fazem parte de denominação, são pessoas que procuraram no censo, se vocês quiserem, tem todas essas informações lá no site, que não pertencem a nenhuma religião, acreditam talvez em Deus, ou são ateus que a gente diz descreditado de Deus, então essa que eles consideram como não cristão, é o que o site determina. Só para vocês entenderem um pouco mais, ali em cima, em Londres, nesse grande perímetro, Londres está a cidade bem central ali, e a gente tem a porcentagem de cristianismo ao redor daquela região. Para não falar de porcentagem, eu coloquei um índice muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Então, vocês verem onde está o PIN ali, o marcador, vocês vão ver a quantidade de cristãos que tem ali nessa região. E reparem ao entorno que está acontecendo ali. A quantidade de cristãos é muito baixa. Então, o censo anterior que eu disse, eles mostram uma redução do cristianismo. E as outras religiões? Esse é o muçulmano, tem crescido bastante. Mesmo com uma porcentagem pequena em Londres, especialmente, tem crescido muito. E o hinduísmo também. Então, vocês podem comparar o cristianismo com as outras religiões. E o que está acontecendo? A igreja, muitas vezes, não tem se posicionado evitando essas religiões cresçam, e elas têm crescido muito rápido, no sistema exponencial. Isso é ruim? Não. A igreja, muitas vezes, não tem feito o papel dela. Esse que é um ponto. E um ponto importante, eu quero falar como uma confissão, de um crente que não cristão. Por quê? Porque durante 5 anos a gente procurou igreja, fomos em igrejas, visitamos muitas. Aí, durante o processo, nós vimos que a palavra de Deus falava de Jesus, pregava, muito boa, o louvor bom, só que acontece nas épocas de Natal. No final do culto, a gente via pessoas fantasiadas de coelho da Páscoa, entregando ovos para a criança, então isso quebrava um pouco, então a gente entendia que não era a nossa igreja naquele lugar. Ou no Natal mesmo, depois de uma cantata de Natal, a gente via o Papai Noel depois de uma cantata. Então era muito pesado. A gente não acredita, a gente não crê, mas faz parte da cultura deles. Então é um choque muito grande quando a gente começa a ver essas coisas. Muitas vezes o secularismo entrando dentro das igrejas. Crente, sim. Todas as igrejas que a gente foi, a gente crê em Jesus. Não tem dúvida quanto isso. Mas o não praticante, porque a gente procura igreja e às vezes não acha, ou a gente não se adapta a ela, não concorda, e a gente acabando ficando sem igreja, sem comunhão entre os irmãos, sem um líder, sem um pastor que precisamos, e sem o estudo correto da palavra, só ouvindo e não estudando. A consequência disso é você começa a ter um afastamento de Deus. Não o afastamento de deixar de acreditar em Cristo, mas o afastamento de relacionamento mais próximo com Deus. Isso começa a você jogar os aprendizados que você tem em escolas dominicais, você começa a deixar e jogar isso no lixo, você começa a perder essa essência. É como se fosse o inglês. Se você não pratica, você vai perdendo consequentemente aos poucos essa prática. E o afastamento, ele não vem de uma vez, ele vem aos poucos. Ele vem da sociedade, a gente está no meio inglês, então a cultura tem diferente,
A sociedade é diferente, as ideias são diferentes. Mesmo parecido sendo futebol, tem outras coisas por trás que a gente não sabe. E, normalmente, os países europeus, eles têm muito individualismo. Então, você tem... Não acontece com todas as pessoas, mas é o que acontece em geral. As pessoas, muitas vezes, acabam cuidando propriamente da vida deles. Então, não tem um contato. A gente tem contato com o inglês, que faz parte da nossa igreja. E, muitas vezes, acontece que essas pessoas elas não têm nem contato com os amigos de infância delas. Não têm relacionamento, não vão na casa, não perguntam. Então, vira uma coisa meio superficial. Trabalho é uma outra coisa que acaba afastando. Você começa a ter um afastamento diário. Você começa a se misturar com outras religiões. O primeiro trabalho que eu tive, eu trabalhei com judeus, não cristãos e muçulmanos. O segundo trabalho que eu tive lá foi a maioria muçulmanos, 95%. E eu tenho vergonha de falar, porque todas as vezes que eles entravam para trabalhar, eles estendiam o tapete e oravam. No almoço e na saída, era o mesmo processo. E às vezes a gente não ora quando a gente entra no nosso trabalho, a gente não ora no nosso almoço. Eu não estou falando da gente, eu falo de mim, o que eu faço hoje, e tento me monitorar quanto a isso. Um terceiro trabalho que era cristão, não cristão, ateu, outras religiões também satanista. Eu trabalhei numa empresa que é cerveja, parte de manutenção de máquinas, e que a ideia da empresa eram caveiras. Então, tudo que você encontrava eram caveiras dentro da igreja. Aquelas caveiras bonitinhas, a empresa. A empresa era... desculpa, não a igreja, a empresa. Então, você entrava dentro da empresa, era caveira para tudo que era lado, era acessórios, tudo. Então, você camiseta de caveira, calça de caveira, tudo isso. E o atual trabalho que eu estou hoje é um mix de religião. Então, são todas as religiões indicadas aí. Isso é uma segunda fase. Amizades superficiais, você começa a conhecer pessoas de diversos tipos, interesseiras, golpistas e aproveitadores. É o que acontece. Tem pessoas boas, gente. A maioria, sim, são pessoas boas, mas você encontra esse tipo de pessoas. Não é só aqui que a gente fala, é todo mundo. Isso começa a ter uma falta de posicionamento, medo, insegurança, uma irritação, aquele sentimento de todo mundo vai para o inverno extremo. Vejam bem, inverno extremo. Tá? Porque a gente está num país frio, então a gente quer que a pessoa vá mais para o norte. Quanto mais perto do Polo Norte, melhor. Isso acaba sendo toda uma consequência minha. Eu tenho esse não posicionamento e, consequentemente, outras coisas virão. E a quinta e última fase é o afastamento da palavra de Deus, o ensinamento e aprendizados começam a ser descartados, a leitura da Bíblia começa a ser esporádica ou abandonada, as orações começam a não ser frequentes. Isso acontece, tá? Esse é um mundo que a gente não só vive lá fora, esse é um mundo que a gente vive em qualquer lugar nesse mundo que a gente vá. Isso foi na Itália, isso foi na Austrália e agora na Inglaterra. Só que Deus fala com a gente, né? Apesar de 5 anos esperando, tem uma hora que Ele começa a falar com a gente. Só para vocês terem ideia, essa aqui é uma parte da indústria que eu trabalho. Essa aqui é uma esteira, uma parte de reciclagem. Vocês têm essa esteira enorme. E nesse dia eu encontrei aquele objeto ali em cima. Não sei se vocês todos conseguem ver. Conseguem? Então tá bom, eu vou dar um zoom. O que é isso? Isso aqui é uma Bíblia. Isso aqui aconteceu no dia, a gente tem parada, todas as terças-feiras a gente tem uma parada obrigatória na fábrica para fazer as manutenções das máquinas. No dia 4, numa quinta-feira, foi encontrar essa Bíblia na esteira. No dia 4, uma quinta-feira, não é um dia normal de se parar a fábrica, foi um dia atípico que teve que ser parada. Não tinha nenhuma pessoa na sala, só eu entrei nessa sala nesse momento. A linha estava desativada, a limpeza dessa esteira já tinha sido feita. Então, vocês verem a esteira aqui, embaixo da esteira ela é aberta. Então, se faz uma limpeza toda ao redor para retirar materiais que estão presos do lado da esteira, para que não, quando começar a rodar, não tenha superaquecimento ou queima de motores.
E todos os materiais recicláveis já tinham sido descartados dessa linha. E como eu falei, como Deus fala com a gente, né? No dia 3/11/2024, após 4 meses desse dia, eu participo do meu primeiro culto presbiteriano numa igreja em Londres, onde começou um trabalho presbiteriano lá. Então, essa esperança começa renovada e vem a resposta de Deus. Então, crente sim, eu continuo crendo em Jesus Cristo, praticante com a igreja agora, com Cristo, comunhão entre irmãos, líder pastor e a consequência aproximação de Deus. E para terminar, eu quero fazer um teste com vocês, o English Test. Eu quero que vocês leiam essa frase. Vamos lá. Todo mundo, 1, 2, 3. Não, a gente não está testando inglês aqui, tá? É só para vocês sentirem a dificuldade que acontece. Vamos lá, todo mundo. John 3:16. Então, vamos ler agora em... Eu tinha mais outras coisas, mas vamos lá, agora em português. Que engraçado, a gente saiu do murmúrio, né, para a voz alta. É isso que eu tenho para dizer hoje. Então começa uma missão, a gente tem que continuar aprendendo. Então foi difícil para vocês, imagina para não só nós, não nativos de inglês. Então a gente tem que começar a não permitir que outras religiões avancem. Mas como permitir? Não é guerra, não é briga, não é nada disso, não vai resolver esse problema. É entender a necessidade das outras religiões e aplicar isso. Então, se você se sentir fraco, se tornando forte, e acontece isso. Então, se tornou forte, volta para a Bíblia, aprende, tem uma igreja, tem uma comunhão, aprenda, e, consequentemente, isso tem que virar um ciclo. Não é obrigatório, isso é o que Deus pede para nós. E uma curiosidade inglesa, a bênção apostólica em algumas igrejas é feita com todos dizendo em voz alta e olhando para os outros no final do culto. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Isso é uma curiosidade inglesa que você fala para a pessoa olhando no olho da pessoa. Posso falar uma coisinha, uma sugestão de série? Rapidinho. Eu estou assistindo uma série muito boa, gente. É essa aqui, ó. IPBI Flix. Bibliologia, eu estou assistindo, então obrigado porque vocês colocam isso online. Está muito bom. Então, é isso que eu quero dizer para essa manhã. Então, um destaque só do Neemias, continue lendo o livro, dando explicações, ensinando o povo, não devem prantear. A alegria do Senhor é a força de vocês, acalme-se, não fiquem tristes, porque tinham entendido as palavras. Esses são os destaques que eu tenho. E a ajuda dos irmãos, oração por trabalhadores. A gente tem uma igreja nova em Londres. Uma oração para o pastor Jonathan Bragato, que é o que está liderando a igreja, e a família. Pela igreja e o trabalho que desenvolve em Londres. Alcançarmos mais almas e nações, em diferentes nações. Nos dar sabedoria, a gente precisa disso. E os cultos são realizados em inglês e em português. Então, o primeiro culto é em inglês, que a gente está num território inglês, a gente tem que alcançar ingleses. Afinal, eles foram missionários e estão deixando de ser missionários. E português, porque a gente vê a necessidade da língua portuguesa crescendo lá, e outros irmãos que precisam que tem outras igrejas e não têm aprendido o verdadeiro cristianismo corretamente.